A paz do Senhor, meus irmãos. Quero já iniciar esse nosso encontro, essa nossa live, pedindo perdão aos irmãos, porque eu tive um problema com o celular e tive que sair correndo para pedir socorro aqui para o nosso irmão Jorge, a fim da gente poder iniciar a nossa transmissão, mas graças a Deus está tudo bem agora. Podemos então trabalhar e servir ao Senhor nesse nosso encontro. Como sempre fazemos, vamos iniciar o nosso encontro com oração ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe nesse tempo de reflexão da palavra. Oremos todos juntos. Pai, nós te louvamos por este dia, porque foi o Senhor que o fez. Te bendizemos pelo dom da vida, Senhor, e pela oportunidade que temos de estar agora gastando tempo, meditando na Tua palavra, para o nosso crescimento e aprendizado. Ó Senhor, que o Senhor esteja edificando a Tua igreja, ó Pai, onde quer que ela esteja, acessando esse nosso encontro, e que o nome de Jesus seja glorificado à medida que nós refletimos na Sua palavra e meditamos nela. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso encontro aqui, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu tenho pensado esses dias sobre a palavra transformação. E o tema deste mês tem sido o amor de Deus que nos alcança e pode nos transformar. E eu comecei a pensar sobre um personagem que poderia nos ajudar a entender o amor de Deus que nos transforma. E eu fui para Paulo, é claro, uma das figuras mais importantes da Bíblia, e eu fui perceber o quanto Deus, o quanto o Evangelho, o quanto Jesus trouxe de transformação à vida desta pessoa. E se você for olhar a história do Paulo, é claro, é muito grande para você perceber o quanto Deus transformou este homem. Mas é interessante notar alguns pontos, que é o que eu pretendo fazer, para a gente perceber como que aconteceu essa transformação desse tão querido irmão. A gente começa a história de Paulo vendo numa situação drástica e terrível, que é o apedrejamento do nosso irmão Estevão. O Paulo era um jovem, diz a Bíblia, né? E jovem, nesse contexto bíblico, você tem que considerar uma pessoa de 30 a 45 anos, que é o que eles consideravam um jovem. E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 7, que quando o apóstolo Paulo o apóstolo Estevão foi apedrejado, jogaram as suas vestes e os seus mantos aos pés de um mancebo ou de um jovem chamado Saulo. Este Saulo era o apóstolo Paulo, é claro, a gente já sabe, mas ele era um representante do Sinédrio, ou seja, aquelas pessoas que julgavam as questões espirituais e religiosas, e Paulo estava ali como um desses representantes, olhando o que tinha acontecido com aquele oficial da igreja, né, aquele homem, o Estevão, que foi um dos primeiros oficiais, e ele consentiu, ele aceitou, ele aprovou, podemos até assim dizer, a morte do nosso irmão Estevão. Então, este é um Paulo que nós estamos começando a conhecer. Porque nós vamos ver o lado difícil, o lado ruim de uma pessoa que não conhece o Evangelho. E por incrível que pareça, Paulo batia no peito pensando que conhecia a Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês é o seguinte: como Paulo, nós podemos pensar em Deus de maneira errada. Pensar que nós amamos a Deus, mas em função daquilo que nós recebemos da nossa tradição, da religião, a gente acaba fazendo as coisas erradas e não segundo o coração de Deus. Paulo perseguiu os cristãos a partir daí, a partir da morte de Estevão, e a Bíblia diz que ele perseguia os nossos irmãos com uma fúria animal. O texto utilizado lá para dizer que Paulo assolava as igrejas em Atos 8:3
é um verbo que diz que é um tipo de atitude de fúria animalesca. Pensa, irmãos, no começo da igreja, as pessoas tentando se reunir e de repente tem um líder religioso que os estão perseguindo com fúria animal. O quanto esses nossos irmãos devem ter sofrido. Então, este é um homem que precisa de transformação. Este é um homem, esta é uma pessoa que, embora pense que creia ou que cria em Deus de uma maneira correta, estava crendo em Deus de uma maneira errada e tendo até uma atitude de crueldade com aquelas pessoas que eram, na verdade, seus irmãos, embora naquele instante ele não soubesse. Então, este primeiro momento da nossa reflexão a respeito de transformação por amor é o momento da gente pensar sobre uma advertência. Vamos considerar assim. Porque, como Paulo, muitas pessoas podem imaginar ou pensar em Deus de maneira equivocada, de maneira errada. E ter uma vida que, embora chame ou clame o nome de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Porque este é o testemunho do Saulo, que estava lá apedrejando o Estevão. Esse é o testemunho do Saulo que começou a perseguir os nossos irmãos. É possível que hoje, por causa de uma variedade tipo de coisas que pode acontecer conosco, a gente crer em Deus de maneira errada. Quando a gente deixa a nossa tradição, quando a gente deixa alguns conceitos, quando a gente deixa alguma coisa que faça com que o amor de Deus pelas pessoas não apareça. Porque o que Paulo não conseguiu enxergar é que a sua religião, naquele instante que ele apedrejou Estevão, era maior do que o valor de um ser humano. O que o Paulo não conseguiu perceber é que perseguir aqueles crentes naquele momento significava que o seu religiosismo estava acima do valor das pessoas. E por incrível que pareça, ele virou bicho contra aquelas pessoas. E hoje, você e eu já passamos por situações, já vimos situações semelhantes, de gente virar bicho contra o outro mesmo dentro da igreja. É triste constatar esse tipo de circunstância, mas a gente já viu, eu já vi, talvez você já tenha visto. Espero que você não tenha visto e nem veja, mas é uma situação real. Quando a gente não tem uma compreensão correta a respeito do caráter de Deus, nós somos pessoas semelhantes ao apóstolo Paulo antes de encontrar-se com Jesus. Uma pessoa cruel, uma pessoa que não tem sensibilidade, uma pessoa que é capaz até de assolar de maneira cruel outras pessoas, e o apóstolo Paulo permitia a prisão e a morte de muitas pessoas. Esta foi uma coisa que acompanhou a sua vida, e de vez em quando ele falava assim: eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Então, esse tipo de conduta na sua alma o acompanhou. Não digo que ele ficou perturbado ou depressivo em relação ao seu passado, mas eu imagino que na sua alma de vez em quando via uma certa lamentação, sim, quando ele lembrava aquilo que ele fez antes de ser transformado. Mas esse Paulo cruel, esse bicho feroz, esse homem que estava assolando a igreja no seu início, de repente ele tem um momento de transformação. E é isso que nos importa falar a partir daqui. Não daquele Paulo ruim, utilizamos esse texto apenas como uma advertência, mas de um outro homem, de uma outra pessoa. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses,
que você vai encontrar uma outra pessoa, um outro homem, agora transformado. E só de ler o texto você vai perceber que aquele bicho, aquela pessoa feroz, cruel, insensível, não existe mais. 1 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo está com seus amigos Silas e Timóteo, eles estão numa casa com algumas pessoas, é a igreja que se reúne nas casas, naquela época não existiam prédios, os crentes se reuniam nos lares, então o Paulo está se referindo àqueles irmãos. São muitos textos, mas eu quero destacar somente o versículo 8 do capítulo 2, o Paulo transformado. 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 8. Diz assim o texto: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias almas, porque porque nos éreis muito queridos. Olha só o tom dessa fala do apóstolo Paulo. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias almas, porque nos éreis muito queridos. Que transformação, meus amados! Que mudança! Este homem que antigamente perseguia, matava e tinha prazer no sofrimento dos cristãos, daquelas pessoas que eram chamadas do caminho, agora é uma pessoa que tem até uma linguagem diferente. Ele diz aqui: vocês são afeiçoados. Há traços de afetos fraternais aqui. E o apóstolo vai dizer: a gente não está aqui para vocês, ou com vocês, só para comunicar a mensagem do Evangelho. Nós estamos aqui para compartilhar nossas próprias vidas, as nossas próprias almas. Nós estamos aqui para viver o amor de Deus juntos, porque vocês são pessoas muito queridas. Então eu quero bater nesse ponto aqui. O que o Evangelho faz com uma pessoa é transformá-la em alguém que é capaz de amar profundamente. Não importa o quanto nós pudéssemos ser tão ruins no nosso passado, não importa o quanto nós erramos ou pudéssemos ser tão, como Paulo foi, tão cruéis nas nossas ações no passado. Mas se, como Paulo, nós tivermos um encontro real com Cristo, a nossa vida, de fato, sim, será transformada. E qualquer pessoa, independente do seu passado, se ela se encontrar com Jesus, como o apóstolo Paulo, a transformação vai acontecer no seu caráter, nos seus afetos, nas suas relações, a ponto dele poder ter um coração nesse mesmo sentido, que é capaz de amar, de se entregar, de dar a vida pelas pessoas. O contexto desse texto de Tessalonicenses, Paulo vai falar que ele está no meio daquela família como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos, que acaricia os seus filhos, de tão amados que os filhos são. Que mudança, né, irmãos? De alguém que era um lobo feroz, de alguém que era definido com um verbo que tem a ver com fúria animal, a uma mãe que acaricia filhos. Mais embaixo vai dizer um pai que cuida, né? Que consola, que corrige filhos. Um pai, uma mãe carinhosa. Olha só a transformação que o Evangelho traz para as pessoas que se encontram com Jesus. Então, o Evangelho é transformador. O Evangelho, ele entra no nosso coração para nos fazer novas pessoas.
E ao nos transformar, ele vai transformar também o ambiente no qual nós nos relacionamos. Paulo vai dizer, o amor de Cristo nos constrange. Então não há como você ter de fato um encontro com Jesus se você não manifestar o reflexo, o resultado desse encontro com Jesus. Ter se encontrado com Jesus não te faz um religioso. Ter se encontrado com Jesus não te faz membro de uma instituição, simplesmente. Todas essas coisas têm o seu lugar. Mas ter se encontrado com Jesus te faz uma pessoa que é capaz de amar como Deus ama. Ter se encontrado com Jesus vai te fazer uma pessoa transformada a ponto de o ambiente onde você estiver vai ser repleto de um tipo de relacionamento afetuoso, um tipo de relacionamento que mais se parece com uma grande família de pais e filhos que se relacionam em profundo e perfeito amor. É isso que o Evangelho faz conosco. É isso que o Evangelho tem que fazer com a igreja. A igreja tem que ser um grupo de pessoas que se relacionam em profundo amor, como uma grande família. Por isso que a gente não pode se acomodar, de repente, a um estilo de igreja que não seja aquilo que Deus tenha desejado que ela fosse, uma grande família. E numa grande família nós vamos ter vários níveis de maturidade dos filhos. Então, todos nós que já participamos de uma grande família sabem que tem aquele primo que é dificultoso, aquela tia que é mais nervosa, aquele avô. Não importa. Uma grande família é composta de pessoas em diferentes estágios da vida. E de estágios comportamentais também. Você tem que ter paciência com aquela criança, com aquele tiozão, enfim. Se você consegue enxergar a igreja como uma grande família, você vai conseguir perceber que o amor de Deus vai ter que funcionar em várias dimensões de tolerância, de paciência, de correção, de afeto, mas tudo isso é tão normal para quem recebe o amor de Deus. O amor de Deus é capaz de perdoar, o amor de Deus é capaz de tolerar, o amor de Deus nos leva a ter assim uma consciência do outro, do valor do outro. O amor de Deus nos torna sensíveis. O amor de Deus nos torna capaz de até se sacrificar pelo outro, se precisar. Nada menos que isso é a igreja. A igreja é a comunidade do amor. A igreja é a comunidade das pessoas que foram transformadas porque elas tiveram um encontro com Jesus. E não importa de que forma elas viveram antes, se houve um encontro real com Jesus, da mesma forma como o encontro de Paulo foi real com o Cristo, esta pessoa, o tempo vai transformá-la cada dia mais numa pessoa amável, numa pessoa capaz de lidar com as mais diferentes circunstâncias da vida. Porque, eu repito, Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. E cada vez que a gente conhece mais a Jesus, mais nós temos a possibilidade de nos parecermos com Ele. Mas nós temos possibilidade de nos assemelharmos ao Cristo de Deus. Porque o grande alvo da vida cristã não é ocupar uma posição, não é ter um cargo na igreja, nada disso é o alvo de maturidade da igreja. A maturidade da igreja é assemelhar-se a Jesus. Ninguém pode ser melhor na igreja do que aquele que se parece mais com Jesus. E o nosso grande esforço na comunidade é deixar com que o Espírito Santo faça essa transformação dentro da gente. O apóstolo Paulo vai dizer que
nós somos transformados de glória em glória pelo Senhor, a semelhança do Senhor, como um espelho, pelo Espírito de Deus. Todo dia é uma oportunidade de eu poder estar abraçando, assimilando no meu caráter alguma faceta do caráter de Cristo. Cada dia Deus vai permitir circunstância onde eu possa ser uma pessoa mais amável, mais perdoadora, mais paciente. Então o tempo para o cristão não pode ser só dias para ele ficar mais velho, na idade. Mas o tempo para o cristão tem que ser um instrumento de fazê-lo se assemelhar ao seu irmão mais velho, que é Cristo Jesus. Então não importa, repito, o quanto a gente ontem possa ter sido tão falho, mas importa sim que o nosso encontro cotidiano com Cristo vivo vai nos transformando em pessoas melhores. E se cada pessoa da comunidade pensa dessa forma, se individualmente este ensino da palavra de Deus, que o amor de Cristo nos constrange e que nós possamos viver como uma grande família, se cada indivíduo tiver essa consciência, imagina como é que vai ser as nossas relações. Imagina como é que vai ser a nossa comunhão. Imagina como é que vai ser os nossos relacionamentos dentro da comunidade. O amor de Cristo nos constrange. Ter encontrado Jesus nos faz pessoas que somos capazes de amar verdadeiramente. E ao ponto de, se preciso for, amar até o nosso inimigo. Porque foi assim que o nosso Senhor nos ensinou. Então Paulo foi inimigo da igreja, mas ele se transformou num grande pai espiritual. E depois do seu encontro com Jesus, ele foi gerando filhos espirituais, dos quais ele podia dizer o seguinte: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que transformação, né, meus irmãos? Aquele homem tão violento, que impôs tanto sofrimento aos nossos primeiros irmãos, agora ele pode dizer o seguinte: me imitem, porque eu sou parecido com Jesus. À medida que eu me pareço com Jesus, sejam meus imitadores. Que transformação que o Evangelho faz. Então, meus amados, nessa noite eu gostaria que você marcasse o seu coração, que você teve um encontro com Jesus. E esse encontro não pode ter sido em vão. Você está sendo chamado a cada dia, a cada instante, a cada pregação, a cada culto, a ser mais semelhante ao Cristo vivo. E deixar com que esse amor que Ele derrama pelo Espírito Santo no nosso coração tenha um efeito prático nos nossos relacionamentos. Isso você todo dia pode ser testado. Testado na sua paciência, testado na sua tolerância, na sua capacidade de perdoar. Todo dia Deus vai permitir situações em que você vai poder demonstrar se o amor de Cristo está funcionando ou não na sua vida. Deus sempre vai permitir oportunidades para mostrar que esse amor de fato funciona. E aí você mesmo vai poder olhar em si mesmo e perceber se o Cristo está vivendo. Eu lembro de ter compartilhado uma vez só na igreja, e como agora nós estamos online nessa live, eu vou compartilhar esse testemunho que eu tive lá em casa uma vez. De vez em quando eu acordo de madrugada e eu saio assim pela sala, pelo corredor, para orar e buscar a Deus, porque no silêncio, sem aquela turbulência do dia, fica mais fácil a gente se concentrar. Eu tenho dificuldade de me concentrar com barulho. Então, muitas vezes nas madrugadas, eu cheguei até a colocar o relógio para despertar às 3 da manhã para orar. E numa dessas minhas orações, eu sempre buscava o seguinte: Senhor, eu quero ter um encontro especial contigo. Eu quero ter, assim, uma experiência com as suas manifestações. E às vezes eu chegava a dizer o seguinte: Senhor, eu quero ver Jesus.
Sabe aquela coisa do crente querer ter uma experiência mística, uma experiência diferenciada? Eu não vejo nada errado com isso, e se você busca isso de todo o coração, eu não vejo nenhuma dificuldade com isso. Mas foram várias madrugadas assim, né? Senhor, eu quero ver Jesus. Não que eu quisesse ver um anjo, uma figura, mas de alguma forma eu quero ver Jesus seria uma expressão ou uma maneira de eu ter uma experiência espiritual diferenciada. Repito, não há nada errado com isso. Mas teve uma madrugada que o Espírito Santo falou muito forte comigo. E nessa frase de eu dizer, eu quero ver Jesus, o Espírito Santo comunicou ao meu coração uma frase. E a frase foi essa: você quer ver Jesus? Por que você não o vê em ti mesmo? Eu entendi na hora o que o Espírito Santo me comunicou naquela madrugada. Naquela madrugada o Espírito Santo falou o seguinte: pare de procurar uma experiência mística. Se você quer ver Deus, pratique o amor de Deus. Seja como Deus é. Porque se você tiver as ações que Jesus teve, você vai vê-lo em ti mesmo. Nunca mais eu pedi para ver Jesus. E de lá para cá, o meu esforço tem sido, de alguma forma, em algum comportamento, um esforço de me parecer com Ele nas minhas ações. Porque eu sei, se eu demonstrar bondade, misericórdia, amor, afeto, carinho, ser um pai, ser uma mãe, ser um discípulo amado de Cristo, Cristo vai ser visto na minha pessoa. Isto vale para quem? Para eu que sou pastor? Não. Isso vale para qualquer pessoa. Deus deseja ser visto em cada um de nós, à medida que Ele derramou o Espírito Santo para cada um de nós. E nós podemos sim manifestar os diversos atributos do caráter de Deus, que resumidamente pode ser falado numa palavra só. Nós podemos demonstrar o amor de Deus às pessoas. Então, pare de querer ver Jesus, mas conheça o Jesus das Escrituras e procure manifestar esse Cristo na sua própria vida. Porque o Espírito Santo vai nos conduzir nessa condição de poder ser uma pessoa que reflete o caráter de Cristo nas nossas relações, no nosso dia a dia, no nosso compartilhar, na nossa comunidade. Porque nós somos a família de Deus. E Deus, como nosso Pai, Ele sabe que os seus filhos são todos iguais, têm o mesmo valor, ninguém é melhor do que ninguém, e todos podem refletir, como uma grande família, o caráter do seu Criador. Deus nos transformou com o nosso encontro em Cristo, mas nós precisamos ver isso acontecer na prática, todos os dias, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, no nosso trabalho, aonde quer que estejamos, nós temos que refletir o caráter transformador do amor de Deus nas nossas vidas. Então, que essa figura do apóstolo Paulo antes possa nos admoestar, nos corrigir, mas e depois possa nos inspirar a ser filhos amados de Deus e possa nos conduzir a uma posição de nós termos a autoridade de poder dizer como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então que você fique com essa palavra no seu coração. O amor de Deus nos transforma. Não importa o que nós fôssemos antes, ou o que outrora fizemos, mas importa sim o que Deus pode fazer hoje, a partir de hoje, na minha e na sua vida. Olhamos a Deus então. Pai, obrigado porque a Tua palavra nos mostra pessoas sendo transformadas porque se encontraram com Jesus. Sim.
Pessoas que tinham uma concepção limitada, errada a respeito de Deus, mas que ao conhecer Jesus, fizeram os acertos, os ajustes, e a partir daí, nunca mais foram as mesmas. Ó Deus, assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, nos transforma a cada dia, para que sejamos filhos amados, que reflitamos o seu caráter nas nossas ações, nas nossas vidas, e que o mundo, ao nos ver, possa ver um filho de Deus. E ao ver o filho, eles também possam ver o Pai. Ó Pai, abençoa a nossa comunidade. Abençoa cada pessoa que está ouvindo, ó Pai, a Tua palavra nessa noite. E como uma grande família, a gente possa aprender a conviver e nos amarmos e sermos referência nesse mundo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Um bom resto de semana, Deus te abençoe e que a paz de Deus continue no seu coração. Fique na paz. Amém.